Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando todos os meus irmãos. E um bom dia para todos os meus amigos, uma saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Roberto. Quero falar uma palavra a respeito que Paulo escreveu, em 1 Coríntios 1, por diante, e 1 Coríntios 3, 1 por diante. 1 Coríntios 1, está escrito que Paulo foi comunicado para Paulo, sobre a blasfemia de Cloé, que houve contenda entre irmãos, de inveja, houve dissensões, e Paulo escreveu a respeito disso, que aqueles irmãos verdadeiramente eram carnais. E Paulo, às vezes, está escrito para Deus, Paulo escreveu para os irmãos, falou para os irmãos, ele foi como carnais, porque os irmãos estavam tão carnais, inveja, dissensões, e a ponto de dizer: não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Diz a palavra de Deus: a Cristo dividido, Paulo escreveu, foi Paulo crucificado por vós, fosse vós batizados em nome de Paulo. Quero chamar a sua atenção nessa manhã, para que você venha, eu e você, entender a realidade da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. E muitas pessoas, hoje, nós às vezes chegamos no templo, chegamos perto de alguma pessoa, as pessoas fazem questão de dizer assim: eu sou da onde? Ou da onde? Não, sou de quem? De qual igreja? De qual pastor? Será que está certo? Isso aí, essa afirmativa, essa palavra, será que está certo? Assim o povo dizia que era de Paulo, de Apolo, estava certo, mas Paulo disse que o povo era carnais, Ontem ele fala que houve inveja, dissensões entre os irmãos, e não andava segundo Cristo, andava segundo a sua carnalidade, mas Paulo escreveu, falou claro a respeito, que um dizia que era de Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo dividido, foi Paulo crucificado por vós, e fosse vós batizado no nome de Paulo, Um queria que Paulo fosse como um superior, mais além de que está na Escritura Sagrada, além de que está escrito, porque a cabeça era Jesus. Quem ensinou Paulo foi Jesus, não foi Paulo em si mesmo que teve aquela sabedoria, mas foi Deus que deu a Paulo, deu os irmãos aquela sabedoria. Então, foco a Jesus, olhar para Jesus, o que deu a Paulo, e olhar para Jesus que dá a alguns irmãos, o dom de profecia, o dom de ministrar a palavra, Isso é Deus que dá, então tem que olhar primeiro para Jesus. Mas como eu já falei, hoje as pessoas chegam e dizem assim: eu sei de onde, faz questão, e tem igreja, e principalmente eu vejo na maioria da igreja, muitas pessoas têm falado, e uma mais chegada que fala a Igreja Assembleia. Aí eu já cheguei em vários irmãos, perto de algum irmão assembleiano, ele diz assim: tu sou de Assembleia? Já diz logo, já quer divulgar aquele nome, como se fosse de Paulo, fosse de Apolo, fosse assim, entendendo? Mas às vezes os irmãos falam até com uma sinceridade, a vez sem sabedoria, mas nós temos que considerar, pedir misericórdia a Deus para entender, Mas mesmo assim, se nós não olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que está errado, está fora da Escritura Sagrada. O foco é Jesus, Nós somos membros do corpo de Cristo, e quando está 2 ou 3 unidos falando no meu nome, Jesus disse: em meu nome, eu estou no meio dele. Onde a igreja, Deus constitui bispo, presbítero,
né? Para apacentar a igreja de Deus. É o Espírito Santo que constitui, né? E por isso que o foco é Jesus. O foco não é o homem, não é a sabedoria humana, como está escrito, né? Em 1 Coríntios 1, 2, 3, por diante, está escrito sobre isso aí, né? Para que não venha de modo algum, né, aniquilar a cruz de Cristo por a nossa própria sabedoria, né? Mas foi, Paulo disse, com demonstração e poder, não foi com sabedoria, não são com sabedoria humana. Paulo tinha muita sabedoria humana, mas ele viu que a sabedoria que ele tinha humana, né? E viu aí também a sabedoria mais além, que era a sabedoria do Espírito, para ele entender a realidade. E ele disse, ele escreveu que, né, a sabedoria deste mundo, o povo desse mundo, é loucura para Deus, né? E o povo considera, muitos consideram a sabedoria aqui, né, nessa terra em si mesmo, então é loucura as coisas de Deus, como louco, como a cruz de Cristo, né, não considerasse o poder de Deus que manifestou sobre os irmãos. E nós devemos colocar na nossa mente, pedir misericórdia ao Senhor Jesus Cristo a respeito, para nós entender. Devemos cada dia de parar e analisar. E vemos claramente a realidade da Escritura Sagrada, para tirar das nossas cabeças, né, aquilo que está pregnado, que os homens cauterizou a mente de muitas pessoas. E a pessoa diz, eu sou da Universal, eu sou da Assembleia, eu sou da Pentecostal, eu sou da Mundial, sou da Igreja Aliança, etc, etc, né? E a cabeça é Jesus Cristo, age como tivesse dividido, e como está dividido. Mas a palavra do Senhor fala claramente aqui, para não ficar só nas minhas palavras, mas eu vou ler aqui um pouco a respeito disso aqui, né, a respeito da palavra de Deus. Versículo, capítulo 3 de 1 Coríntios, né, que está escrito aqui, claramente, né? Vamos lá analisar direitinho. Louvado seja Deus para sempre. E eu, irmão, não vos pude falar como espiritual, mas como carnais, como menino em Cristo. Com leite vos crieis, e não com carne, porque ainda não podeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais? E não andam segundo os homens? Porque dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão um ministro pelo quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um, conforme o que o Senhor deu a cada um. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Ao qual o Senhor deu o dom para ministrar. Né? E nós vimos aqui claramente, né? E diz claramente, o versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo disse, eu aplantei e Paulo regou. E Deus deu o crescimento, para nós entender. Nós, que somos ministros, nós devemos aprontar, outros devemos cuidar, mas quem dá o crescimento é Jesus. Daí nós temos que deixar Deus agir na vida da igreja, Deus dominar a igreja, não o homem querer dominar a igreja. E quando as pessoas colocam uma placa e aquilo ali
como se fosse um senhorio, como fosse uma coisa, né, para reverenciar, né? Ele está como se um senhorio mais do que o próprio Jesus Cristo. Mas o foco é Jesus. O foco não foi Paulo, o foco não foi Pedro, o foco não foi Apolo. O foco é Jesus. E outra pessoa diz: eu sou de Cristo, como não fosse de Paulo, não fosse de Pedro, como assim, eu não quero ser de Pedro, eu acho ser de Apolo ou de Paulo, eu sou de Cristo. Como não quisesse nenhum ministro para ministrar a palavra de Deus, não. Eu quero viver do jeito que eu penso, eu acho, né? Mas como está escrito na palavra de Deus, né? Deus que dá o crescimento. Paulo escreveu que ele plantou e Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. E nós devemos de ter toda a confiança em Jesus Cristo, não no homem, não em placa de igreja, não em pastor, e não, né, em nome de dominação. É porque as pessoas assim dizem assim: eu faço parte daquela dominação. Já está errado. Quem domina a igreja é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem: eu faço parte da dominação, que domina como dominador, como está escrito na palavra de Deus, né? E nós vimos claramente a respeito disso. Nós devemos observar o que a Escritura fala, analisar, para que nós não fiquemos à mercê de não entender a palavra de Deus e seguir o homem, seguir a perdição, que nada condiz com a Escritura Sagrada, né? Que nós colocamos na nossa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que nós somos na presença de Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. E Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 unidos falando no meu nome, eu estou no meio dele, né? Nós devemos estar em servidão de constituição religiosa e nem de homem, de modo algum. Devemos estar debaixo do senhorio da palavra de Deus. Devemos estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. O foco é Jesus Cristo. Paulo mesmo determinou, Paulo mesmo escreveu a respeito disso. O foco é Jesus Cristo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim. É Jesus, não é o homem. E nós devemos de analisar isso, né? Devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai a não ser por mim, ele disse. E nós devemos analisar isso. Devemos de tirar da mente essa pregnação, né, dos homens que colocou na mente. E nós temos que ser libertos. Leia em João 10, 1 por diante, que você vai ver o que Jesus falou. Ele tira para fora, ele não deixa ninguém preso. As pessoas estão estão prendendo as pessoas e querendo cada dia aprender mais. Sua submissão à própria vontade, mas não é assim que Deus quer. Louvado seja Deus para sempre. Nós somos membros do corpo de Cristo. Onde tiver 2 ou 3 unidos, 2 ou 3 unidos, falando meu nome, eu estou meu Deus. E por isso que nós agradecemos a Deus por sua misericórdia, por sua graça, para nós entender o que a palavra de Deus fala, não o que o homem fala, né? Aí essa palavra é muito criticada nos últimos dias, no Brasil e no mundo. Mas se você analisar a palavra de Deus, está correta essa palavra conforme a palavra de Deus, né? Nós não devemos de aprender de homem a homem, mas aprender da palavra de Deus, né? E nós devemos de analisar isso. Que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo.